nós vamos ter de falar um pouco a respeito do como. Hoje nós não vamos trazer exatamente o conteúdo do como. Nós apenas queremos contar um pouco de história para que as pessoas possam se situar como é que nós estamos vendo essa realidade e também entender como é, o que se passou até o livro chegar a ter esse conteúdo que hoje ele se apresenta. Nós temos sempre, eu creio entender que isso entender é uma prevenção dos adventistas, especialmente porque os adventistas é um povo muito ligado, muito antenado. Sempre que surge um cara novo, um rosto novo, as pessoas têm preocupações e se perguntam quem é, o que pensa, ele está alinhado com o adventismo, é um separatista, não é um separatista, e é um legalista, ou é extremista, entender esse tipo de coisas assim. Nós vamos buscar responder às perguntas com a apresentação do paralelismo entre o antigo Israel e o moderno Israel, e ali nós vamos colocar exatamente aquilo que se entende, que é entender a maneira como nós hoje estamos vendo o adventismo. O primeiro adventista que teceu algum paralelismo semelhante, parecido, foi o pastor Taylor Bunch. Ele apresentou na Conferência Geral cerca de 50 palestras a respeito do paralelismo entre o Israel moderno e o Israel antigo. E esse paralelismo também compõe as páginas finais daquele livro que nós estamos aqui com desejo de que as pessoas conheçam o conteúdo. Mas, como eu falei, foi após cerca de 20 anos que nós investimos no aprendizagem do Evangelho Eterno, que viemos a compreender a fantástica realidade de como se faz para permitir, para colaborar, a fim de que efetivamente atue em nossa mente aquele poder referido por Jesus Cristo em Mateus 28:18. Na King James a gente lê assim: foi-me dado todo o poder no céu e da terra, e agora depois ele disse, então agora vocês vão e façam o evangelismo. Bem, nós ficamos muito surpresos com relação à hora em que viemos a compreender bem o que o poder da palavra de Deus podia fazer e que tipo de ação que ela ia fazer na nossa vida. E nós também viemos entender claramente e compreender que é unicamente esse poder, essa força que pode dominar, que pode governar o nosso ego, as nossas tendências a praticar o mal. E o domínio sobre o ego, a obediência perfeita, é uma obra que não é do homem, é uma obra que é da videira verdadeira, não dos ramos, muito embora, obviamente, os ramos devem colaborar. E quando nos caiu a ficha, vimos como esse bendito ensinamento do como podia ser parcialmente encontrado em uma porção de livros. E o nosso grupo de estudo da Justiça de Cristo pela Fé, ele despenderam cerca de 4 anos até que finalmente compreendemos o seu sentido. Porém, era como se houvesse alguém nos oferecendo a farinha, outro mel, outra água, outra forma, outro fogo, mas cadê o bolo? A gente não conseguiu encontrar um bolo e em nenhuma das literaturas em português, a nós disponíveis, ele estava completo. Nós ficamos assim, bastante curiosos de ver se a gente conseguia encontrar um livro em que ele trouxesse o bolo inteiro. Mas era tudo assim, Ellen White, Wagner, Jones e os outros que a gente estava pesquisando, cada um tinha uma faceta, mas nenhum deles tinha o conjunto. E também nas outras línguas que a gente conhecia, a gente não conseguiu de forma nenhuma encontrar um que fosse possível da gente só dizer, bom, agora encontramos ele, vamos traduzir. Mas a gente, lamentavelmente, não encontrou nenhum. E então, o Espírito de Deus começou a emergir na nossa mente, porque eu passei a maior parte da minha vida como um comerciante, tocador de empresa, e depois, finalmente, até nos últimos anos, também nós tivemos tocando uma pequena indústria, e essa não é a nossa área, não é a nossa área de escrever. Eu digo sempre, essa não é a nossa praia. Porém, o Espírito de Deus, ele assim, insistiu tanto dele conosco,
que a gente não conseguiu falar não. E, assim, a nossa intenção foi, então, de escrever um livro para que ele pudesse levar as pessoas a essa bendita informação que para nós havia custado muito esforço e que tinha demorado muito, para que as pessoas pudessem compreender bem facilmente, sem que as pessoas precisassem passar por tudo aquilo que a gente tinha passado. Assim, nós passamos a sentir uma necessidade premente de escrever sucintamente o livro como, a fim de oferecer àquelas pessoas que estivessem interessadas, bom, pronto. Esse é o objetivo que nós temos com o livro. Mas estamos plenamente conscientes de que essa tarefa, vocês sabem, escrever sobre justificação pela fé é alguma coisa assim que tem trazido muita controvérsia, entendeu? Um assunto bastante delicado e tem muitos meandros. É um trabalho bastante difícil, principalmente para mim, que sou alguém que eu me considero realmente alguém criado em Costa do Rio. Entretanto, nós frisamos que, a despeito dessa inegável realidade de eu ser alguém criado em Costa do Rio, aprove ao Senhor nos abrir a oportunidade de subir nos ombros dos gigantes, nos ombros de reconhecidos campeões que ensinaram este bendito como bem antes do que nós, e nós então queremos entender com toda a franqueza, sem querer assim, nos exaltar ou falar alguma coisa que seria indevida, nós sabemos que o conteúdo dele é extremamente importante, não porque a gente o escreveu, apenas porque a gente o colecionou, mas não entende que tivesse grandes coisas que nós mesmos teríamos feito. É um livro que ele compõe as ideias do Wagner, do Jones, do Ellen White e de outros também que são grandes dentro do Adventismo. Nós também escrevemos no prefácio que quando Deus vai montar, quando um de nós, uma indústria, vai montar um motor, ele pega todas as peças, entende? Todas elas têm que ser perfeitas. Mas quando Deus vai montar o motor dele, ele vai no ferro velho, sabe? Então, por isso, entende que nós, então, fomos incluídos nisso. Se não fosse assim, a gente estava fora, não? Assim, Deus nos está agora dando o prazeroso privilégio de apresentar o como aos que tiverem interesse nele. Através dele, permite-se ao Senhor que ele possa dominar o nosso ego, as tendências de agir por interesse próprio, que é o nosso grande problema e que foi aquele terrível gigante que impediu os israelitas de entrarem e que hoje está impedindo novamente nós do movimento adventista de adentrarmos na Canaã celestial. Então, o que é que se deseja ter com esse livro? Entende? O que é de fato, entende? O objetivo final, o que nós gostaríamos é que cada um de nós, cada um dos leitores, ao estiverem praticando como, ele estivesse enquadrado dentro daquilo que o apóstolo Paulo descreveu no Gálatas 2, 19 a 20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é aquilo que a gente gostaria, que nós tivéssemos um povo que estivesse continuamente em comunhão com Cristo, continuamente permitindo que Jesus habitasse neles, e dessa forma nós sabemos que aquilo que vai acontecer, nosso Pai vai ser julgado, e aí Jesus Cristo pode voltar. A humanidade toda, inclusive os cristãos, nós devemos reconhecer que nós não tivemos muito êxito em nós controlar o nosso ego. O controle do ego é um desafio extremamente grande. E nós vemos que o próprio poeta, aquele Vicente de Carvalho, ele se expressou quanto à felicidade dessa forma. Ele falou assim: existe sim, mas não alcançamos, porque está sempre onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Mas se alguém quer fazer um teste bem rápido e simples para eles verificar se eventualmente ele está mesmo dominando o seu ego, ou se o ego ainda tem uma chance de estar lá fazendo aquilo que ele deseja, tem umas perguntinhas muito fáceis de nós fazer. Por exemplo, a primeira seria assim: a riqueza, para nós, ela é mais aprazível do que a pobreza? Segundo ponto, a vitória sobre os outros tem um sabor mais delicioso do que quando a gente perde, do que a derrota?
eh, a gente se preocupa muito com aquilo que o outro tem ou aquilo que a pessoa outra tem. A gente tem algum receio de perder os bens? Sente-se incomodado pela preferência e o sucesso de um outro, entende? Quando a gente ficou em segundo ou em último lugar, ficamos tristes com essa realidade. Acontece às vezes algo que perturba a paz. Existe algum momento de que a gente sai fora do sério? Acontece, sente-se amargurado ou ressentido ao ser ofendido, menosprezado, decepcionado? Quando alguém ele vai e apronta umas para a gente tem a disposição de querer dar-lhe troco. Outra parte, depois que a gente foi ofendido, que ficou, entende, assim, entende, uma situação, entende, bastante difícil, guardamos alguma mágoa, algum rancor. Ou uma outra parte, a gente se sente alegre quando acontece alguma coisa de mal, alguém entende que ofendeu a gente, que odeia a gente. Então, se alguma dessas perguntas assim, elas tiverem recebido como resposta, e elas tiverem como resposta, olha, às vezes, né? Às vezes. Ou, eventualmente, se tiver alguma que diz sim, exatamente esse é o meu problema, então nós sabemos que a pessoa então estaria sendo governada pelo ego, mas nós temos também uma boa notícia. É que existe, de fato, um poder que é capaz de vencer o ego, de subjugá-lo, de mantê-lo na rédea curta, sob o domínio completo e constante. E esse poder é o como. Ele é único, exclusivo e continua disponível a cada um de nós. E ele é, assim, capaz de governar perfeitamente a nossa índole, o nosso gênio, a nossa natureza humana pecaminosa, com suas tendências, inclinações a praticar o mal, sejam elas hereditárias ou sejam elas cultivadas. De tal forma que nós sabemos qual é que é, de fato, o nosso problema grave, o nosso problema, a fonte de todos os nossos problemas, da infelicidade, do pecado, é exatamente o fato de nós cedermos ao ego. E é bem aqui que reside o nosso problema e aqui onde que nós devemos, então, concentrar a nossa atenção. No Papa Ego, vocês lembram? Uma vez eu soube que o John Newton, eles estavam conversando a respeito do Papa, né? Então estava todo o grupo lá, entender, relacionando todas as maldades que o Papa fazia. E o Newton, no meio daquela reunião, ele disse: eu estou, de fato, muito preocupado com o Papa Ego. E, de fato, nós devíamos nos preocupar mais com o Papa Ego do que qualquer outra coisa, porque é ali que está o nosso problema. Mas a boa notícia é que, de fato, nós temos uma maneira de agora de saber como faz para colocar esse cavalo chucro na rédea curta. Então, é precisamente aqui onde nós devemos concentrar toda a nossa atenção, nosso empenho, nossa dedicação, porque é necessário e imprescindível que o ego seja dominado. Ele seja dominado não esporadicamente, ininterruptamente e perfeitamente, porque este não é um trabalho que nós vamos fazer. Quem produz, sempre a gente lembra de que quem produz no ramo é a videira verdadeira e não é o ramo. Então, esse se constitui, o domínio do ego se constitui o mais desafiante, o mais promissor e o mais objetivo, o mais interessante dos objetivos que nós temos na vida. Mas, para a nossa realidade, para a nossa desesperanças, nós sabemos que, lamentavelmente, não há em qualquer tipo de ser humano poder algum que possa governar seu ego. Exteriormente, até que nós podemos aparentar. Mas quando nós vamos dentro da área dos motivos, nós não somos totalmente incapazes de construir, desenvolver ou de criar, entender um único motivo altruísta. Toda a vida, todos os motivos que são criados pela nossa natureza humana, eles são interesseiros e egoístas. Aparentemente, nós até podemos ter, assim, ser considerados que deu certo, que obteve sucesso. Mas, lamentavelmente, na realidade, Deus não pode considerar assim. E o próprio Jesus mesmo foi aquele que disse: sem mim nada podeis fazer. Mas ele junto também, ele deu uma boa notícia para nós. Eu já lemos antes, mas agora eu vou repetir. Jesus Cristo falou assim no livro de Mateus 28, 19:
foi-me dado todo o poder no céu e da terra. Então, há alguns anos, nós viemos, então, a nos dar conta de como é que esse poder que Jesus estava, então, ali nos avisando que ele existia e que ele estava disponível para nós, como é que ele podia atuar dentro da nossa vida. E assim, então, é necessário a gente conhecer bem, aprender como se faz para permitir que esse poder divino atue em nós e também por nós. Ellen White tem essa citação, olha, colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Veja, entende que essa daqui da parábola de Jesus 333 é alguma coisa para deixar a gente extremamente contente diante da perspectiva de nós termos em união com o nosso Deus uma vontade que ela seja onipotente no sentido de segurar esse grande gigante, o Papa Ego, sob controle. E como é que faz isso? De novo, é o como. Também nós temos essa outra realidade que a vontade humana, ela é e continua sendo fraca e impotente. Porém, quando nós a unimos com a vontade divina, o resultado dela é onipotente no sentido de exercer perfeito domínio sobre o ego. Jesus Cristo mesmo disse, o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele também tinha aprendido como, porque ele diz, tudo posso no Cristo que me fortalece. Tudo, ou seja, todas as vitórias, elas são possíveis a partir da hora que nós aprendemos corretamente qual é que é o método que nós devemos fazer uso, e nada mais do que o método que Jesus usou, para nós obtermos pleno sucesso. Não que vai ser uma realização nossa, mas apenas em ter uma realização do nosso Deus. Também Jesus Cristo falou assim, ao que crê, tudo será possível. Então, qual é o segredo? O segredo está em como se faz para uni-las. Como é que se faz para permitir que aquele poder atue dentro de nós? Este aí, exatamente, é o núcleo da mensagem de 1888, e nós sabemos que é lamentável a gente constatar que esta força onipotente, ela tem sido passada despercebida por quase dois milênios, e ela quase na sua totalidade, não houve quem pegou assim, veio a divulgá-la, muito embora os púlpitos estivessem sempre sendo ocupados pelos pregadores durante esses 2 milênios. E dentro do adventismo também, ela não é conhecida. Por quê? Porque, por exemplo, se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos descobrir com muita facilidade que as nossas crianças e os nossos jovens, eles não estão sendo ensinados a praticar o como. E por que eles não estão sendo ensinados? Exatamente porque os pais também não o conhecem. Então, situando-se a Bíblia até a metade do século XIX, praticamente não se tinha escrito, pregado, ensinado a respeito do como se faz para que esse poder infinito ele atue em nós. Porém, quando chegou aquela bendita hora de ano de 1888, na Conferência Geral, houve sim uma ênfase inicial nessa pregação. Mas, ao mesmo tempo que houve este start primeiro, ele foi abafado, sufocado pela liderança religiosa na época, que ela se opôs ferozmente e, de fato, essa realidade ainda continua até os nossos dias. Nós não tivemos até hoje, e eu acredito que, de fato, nós nunca vamos ter, a liderança da nossa comunidade, do movimento adventista, apoiando a mensagem de 1888 da forma como o Wagner e Jones a trouxeram. Assim, então, mesmo entre os do movimento profético, a porcentagem de sucesso em atingir os ideais bíblicos tem sido bem baixa, devido exatamente ao desconhecimento de como se faz para colaborar com Deus no sentido dele nos governar. E é por esta razão que Jesus Cristo faz aquela classificação no anjo da igreja em Laodiceia. E a gente sempre observa que a repreensão lá não é dada à igreja, e sim ao anjo da igreja, e nós sabemos que o anjo da igreja é a sua liderança. Não temos, de fato, conhecimento da existência de outro livro
escrito nos últimos 100 anos, que de uma maneira clara, simples, sucinta, bem facilzinha, sem rebuscamento, que ele apresentasse o como e também que eu explicasse. De fato, nós ficamos assim, estarrecidos, porque eu pensava que, de fato, a gente ia encontrar algum livro que ele estivesse ensinando isso, mas, para nossa tristeza, ele não, nós não conseguimos encontrar. E eu sempre ando vendo dos nossos grandes líderes, nós temos uma enormidade de pregadores. Se tem um, entende que ele apresenta o como, mas lamentavelmente eu não encontro, e não entendo porque a gente não quer não, e eu gostaria muito de me alegrar. O único que nos alegrou realmente foi o pastor David Kahn. O pastor David Kahn, ele tem um vídeo no YouTube, você sabe, ele já havia falecido, né? O David Kahn tem um vídeo no YouTube, The Power of the Word. E ele pegou exatamente, corretamente. Nós estivemos com o pastor lá no IEST, assistindo a uma daquelas convocações, lá estava ele, nós entregamos todo o material, todas as citações da Bíblia, Espírito da Profecia, do Wagner, do Jones, que falavam a esse respeito, traduzimos tudo em inglês, e para nossa alegria, depois do tempo, o pastor David Finn apresentou para toda todas as pessoas que eu assistiu, The Power of the Word. E vocês vão ficar encantados para ver como que ele compreendeu bem, ainda que ele tivesse tido pouco tempo. Mas nós devemos reconhecer que nos últimos 2.000 anos, nos 2.000 anos de existência do cristianismo, olha, o cristianismo não teve muito sucesso, não. Hein? Porque, assim, se nós for somar de todo quanto é tipo de credo, nós vamos ter cerca de 1/3 da humanidade que se diz que ser cristão. Os outros 2/3, ou seja, é o dobro, né? Os outros 2/3, eles sabem a respeito do cristianismo, mas não tem nenhum tipo de... Ele não tem nenhum tipo de desejo de serem cristãos, porque eles veem com muita facilidade o fracasso do cristianismo. Você lembra que o Mahatma Gandhi mesmo telefonou que diz assim: eu amo Jesus Cristo, mas eu odeio os cristãos. Essa é a triste realidade de um mundo de cristãos, de cerca de 2 ou mais bilhões, que ainda não aprenderam como faz para unir a vontade humana com a vontade divina. E por isso que nós estamos, então, sendo caracterizados como fracassados. Nós lembramos que no livro de Ezequiel, em capítulo 37, desculpa, nós temos o relato, o capítulo 37, os ossos secos, né? O Vale dos Ossos Secos, é exatamente o retrato daquilo que é a história do movimento adventista. E nós estamos, a questão já de quase 2 séculos, estacionados no versículo 8. Ele termina assim o versículo 8. Eles formaram, criou pele, criou ossos, criou pele, criou músculos, tudo, mas não tinha vida, aqueles ossos secos. Mas no versículo 9 tem aquilo que hoje nós devemos fazer: pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre os ossos secos, porque a esperança do mundo não vai ser com aquela congregação, com a outra congregação, senão com aqueles do movimento adventista. Isso para nós é uma grande alegria e é também uma grande responsabilidade. Bom, houve iniciativas insistindo em que a maneira da gente praticar aqueles ideais bíblicos seria mediante a comunhão com Cristo, através do quê? Oração, estudo da palavra de Deus e testemunho. Eu acho que se tem alguém que está aqui nos ouvindo, que já tenha sido bastante anos, quando a gente lembra, entende, de oração, estudo da Bíblia e testemunho, lembra-se do pastor Morris Venden, né? Conhecer Jesus. Nós sabemos que ele fez um grande esforço para que esta realidade viesse, pelo menos esse tipo de forma de espiritualidade viesse a ser estabelecida na igreja, e todos aqueles que se empenharam nisso com corpo e alma, através da comunhão de Cristo, através da oração, estudo da palavra e testemunho,
lamentavelmente não deu sucesso. E por que não deu sucesso? Porque esta orientação, ainda que ela seja perfeita, ainda que ela seja recomendável e ela seja excelente, ela é insuficiente. E por que ela é insuficiente? Porque que esta recomendação, que este método, ele é incompleto. Porque falta o como. Nós mesmos, uma vez nós tomamos o livro do Morris Venden e enviamos para todas as igrejas. Já tínhamos enviado o Grande Conflito, Caminho para Cristo e outros livros também, porque a gente desejava muito que tivesse o reavivamento da igreja. E enviamos também muito desses livros, mas deu em nada, não? Este livro também, que é outro livro lá, 95 Teses sobre Justificação pela Fé, na verdade, nós não obtivemos aquele reavivamento que era para acontecer, por causa do que? Por causa do que o ensino ele é incompleto. Falta o como. Agora, Ellen White, em 1892, ela deu uma definição do que é o legalismo. Ela diz o seguinte: o espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com uma religião legal, através do seu esforço para cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Então, o que é exatamente o legalismo? O legalismo exatamente é querer ter um comportamento correto, fazer das todas as coisas certas, sem poder ter fé ou sem exercer fé no poder da palavra de Deus quando ela é citada na hora da tentação. Eu vou ler de novo. O espírito de escravidão, veja entender que o espírito de escravidão é aquele do Antigo Testamento, aquele daquela aliança que gera para a escravidão. E nessa parte ali, no nosso movimento adventista, eu não sei, entender, eu gostaria de dizer que nós temos pelo menos 10 que estaria fora desta realidade, mas eu penso que nós não temos, não. O espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com uma religião legal, através do seu esforço de cumprir as reivindicações da lei, mediante a própria força. Então nós sabemos que legalismo é sinônimo de obras da lei, aquelas que são condenadas no livro de Romanos, né? Legalismo é sinônimo de obras da lei, justiça própria, as coisas lá do campo de imundície, do livro de Isaías. Os que não praticam o como, invariavelmente nadam então aonde? No legalismo. E invariavelmente eles chegam a essa conclusão e eles não têm saída. E qual é a conclusão? Exatamente essa. É impossível obedecer perfeitamente a lei de Deus. E nós vemos entender que, de fato, alguém que não pratica o como, que ainda não aprendeu, de fato, está completamente correto. É impossível mesmo. E não é só nós que estamos dizendo isso. O próprio Jesus Cristo disse, né? Sem mim, sem o poder da minha palavra, é impossível. E quando então a gente ouve alguém historiar, usando os nossos púlpitos para dizer que é impossível, que nós somos fanáticos, ou que nós somos extremistas, ou que nós somos perfeccionistas, qualquer coisa assim, a gente deve concordar com eles. Nós concordamos com ele em gênero, número e grau. De fato, sem o como é impossível. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é uma má árvore, e uma má árvore não pode produzir frutos. Nenhum de nós tem qualquer ilusão quanto a esse aspecto. Sem o como, não há como obedecer. Agora, com o como, sim, ainda nós podemos levantar a cabeça, olhar firmemente para a lei, olhar firme para Satanás e dizer com toda a sinceridade de que agora, pela graça de Deus, aqui está alguém que vai se entregar a Jesus Cristo de tal forma que ele torne possível a nós cumprirmos a lei. Ao se praticar o como, acontece que a lei passa por uma benéfica metamorfose. De uma horrível lagarta, ela pode se transformar numa linda borboleta. Através aquele fardo que é pesadíssimo, e quando a gente ouve alguém dizer assim que é impossível, ele apenas está dizendo assim, olha, aquele fardo que Jesus Cristo falou que era leve, é leve não, meu amigo. Ele é extremamente pesado. Então, que é extremamente pesado, pesadíssimo, e que ele é denunciado como sendo impossível nos 4 pontos cardeais do movimento adventista hoje, ele torna-se realmente aquilo que Jesus Cristo disse. E Jesus Cristo é extremamente claro, e ele nunca falou
alguma coisa, e é possível que ele venha ter se enganar quando ele disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para alguém que pratica o como, ele vai dizer: ó, Jesus Cristo, o senhor tinha razão, de fato, o jugo de fato é leve mesmo. Agora, quando alguém não pratica o como, se ele for sincero, ele vai de fato dizer que a lei de Deus está para ele como uma lagarta terrível e ele não consegue dar conta do recado. Portanto, tratar de como se pode concretizar esse objetivo é a proposta do livro, entende, que nós estamos agora, então, desejosos de que ele venha a ser conhecido pelos do movimento adventista. Felizmente, nós viemos a conhecer o caminho que pode nos conduzir àquele alvo desejado. A verdade que está exposta nesse livro, eu com toda a franqueza, entendeu? Eu disse antes que eu não sou autor disso, eu apenas copiamos as ideias daqueles gigantes que nos permitiram subir nos ombros deles. Se nós, então, conhecermos e se nós o praticarmos, eu falo nós como movimento adventista, ele vai nos conduzir até aquele alvo que foi intangível durante todos esses anos que nós existimos como igreja adventista. Então, nós estamos bem próximos de nós darmos um basta ao registro de fracasso. Fora com a mornidão é aquilo entre que nós devemos gritar a plenos pulmões. Veja, nós, adventistas do sétimo dia, temos sido o povo que mais se sintonizou em relação à lei de Deus. Nós temos defendido que se deve guardar o sábado também. Agora, se depois nós dizemos o seguinte: deve-se guardar o sábado, nós somos o povo do sétimo dia, o nosso nome já fala isso, mas lamentavelmente é impossível a gente guardá-lo, porque é impossível guardar a lei, é impossível ter obediência perfeita. Aí, então, nós estamos numa encruzilhada triste, não? Jesus mesmo afirmou: o fardo dele é suave e o jugo dele é também leve. Agora, veja, entende, que tipo de tristeza que nós temos pela frente agora e que estamos enfrentando. Será que agora nós vamos ter a coragem de dizer Jesus Cristo? Ele diz assim que o jugo dele é suave, o fardo é leve, e nós dizemos que é o contrário. Estamos, de fato, sentindo que guardar a sua lei é um fardo impossível, muitíssimo pesado? Ou nós teríamos a coragem de declarar que seria mesmo impossível guardar a lei de Deus? Muito bom. Esse ínter é aquilo que nós entendemos que é a apresentação do que é que nós podemos esperar de alguém que chegue na conclusão a hora que ele acabou de ler o livro. De fato, é possível, e nesse livro se ensina, por causa que nós escolhemos essas informações de Ellen White, do Ogden, do Jones e dos outros, mas principalmente desses três gigantes, eles permitiram nos passar as informações e nós apenas tivemos o cuidado de selecioná-las e colocá-las dentro desse livro. Agora, então, eu vou passar muito rapidamente para o paralelismo entre os dois Israel. E alguém que eventualmente não tem assim conhecimento com a gente, que a gente nunca esteve assim se relacionando com ele, nós falamos de que nós desejamos nos apresentar a hora de que nós estamos apresentando esse tipo de paralelismo, e quando nós estivermos no final, eu creio que as pessoas poderão dizer: bom, esse entre que está falando, ele pensa assim, 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 assim. Aí vocês vão verificar se nós temos tendência a ser separatista ou não, entende? Vocês vão então ter tudo a hora de que vocês concluírem exatamente esta parte. Eu tenho 3 citações do Espírito de Profecia antes de nós começarmos no paralelismo. Ellen White diz o seguinte: o Israel moderno está em maior perigo de se esquecer de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Os pecados e iniquidades do rebelde Israel foram registrados e se apresentam diante de nós como uma advertência, mostrando-nos que, se nós imitarmos o seu exemplo transgressor e nos afastarmos de Deus, certamente cairemos como eles caíram. E assim tem aí então, o testemunho para ministro, volume 1, página 609, de onde nós escolhemos essa citação. Agora, o outro também, do volume 5, página 75 e 76, diz assim: foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho
que é o antigo Israel. Triste. Outro. Isso também do volume 5, páginas 75 e 76 de novo. Nós estamos, é linguagem se falando, estamos repetindo a história daquele povo. Então, mais uma outra citação do Patriarcas e Profetas, página 293. A história da vida de Israel no deserto foi registrada para nós, para o benefício do Israel de Deus até o final do tempo. A experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para o seu lar prometido em Canaã. Deus quer que seu povo, nesses dias, reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para Canaã celestial. Então, sempre nós vemos a Ellen White buscando nos ajudar, e ela faz isso com muita propriedade. Então, vamos lá entender o paralelismo entre o antigo Israel e o moderno Israel. É assim, aquele o Israel moderno, desculpa, o Israel antigo, ele saiu do Egito e o destino dele era a Canaã terrestre. Agora já o Israel moderno, ele saiu do mundo, eles têm a data, tem a saída do mundo rumo a Canaã celestial. Segundo ponto, o líder do movimento tinha contato direto com Deus, mas logo em seguida vem o mas. Aqui no moderno, a líder do movimento também tinha um contato direto com Deus, mas no primeiro não foi o Moisés quem introduziu o povo, foi o Josué. E aqui nós temos essa outra citação do Espírito de Profecia, onde ela diz o seguinte: ele deve dar a alguém que aceita voluntariamente a mensagem força de pôr-se em evidência para proclamá-la com clareza, mostrando assim o caminho que sai desta confusão e escuridão. Então percebe que quando Ellen White, em 1901, ela, nessa semana de oração, ela deu essa declaração, ela estava bem consciente que não ia ser ela a que ia conduzir o movimento adventista para a entrada em Canaã celestial. Ele deve dar a alguém, disse ela, que aceita voluntariamente a mensagem, força de pôr-se em evidência para proclamar com clareza, mostrando assim o caminho que sai desta confusão. Então lá foi o Josué, e aqui entre nós não sabemos quem ainda. Aquele movimento, o dos israelitas, ele tinha uma data predeterminada para sair, era o final dos 430 anos, e a citação está ali, onde todos os irmãos podem ler. Aqui também, no moderno, tinha uma data predeterminada para a saída. No final dos 2.300 anos, a data famosa do dia 22 de outubro de 1844, correspondendo com Daniel 8:14, nesta data deu início ao start para a partida para Canaã celestial. Lá no Israel antigo, eles chegaram bem na frente do Mar Vermelho. Atrás dele vinha o exército, do outro lado tinha uma montanha muito grande, e na frente tinha o mar, e daí o Moisés recebeu a ordem: marcha. E eles tiveram fé que a hora que eles colocassem o pé no mar, o mar iria se abrir, e de fato aconteceu. Eles tiveram então fé. E aqui em 1844, a fé dos nossos irmãos pioneiros, aqueles que eram indo do movimento milerita, eles tiveram uma fé tão grande que eles venderam as suas propriedades, não colheram aquilo que tinham plantado, porque Jesus Cristo de fato ia voltar naquele bendito dia, e ele não voltou. Então os dois tiveram o mesmo tipo de reação em relação àquilo que era a expectativa que o nosso Deus tinha. Os israelitas andaram um pouco lá e eles encontraram as águas em Mara, e elas eram amargas, e eles reclamaram muito porque as águas eram amargas. Os do movimento adventista tiveram a amargura do desapontamento, e o Apocalipse 10 já estava profetizando que isso ia acontecer. O sétimo ponto, Moisés, sob instrução de Deus, ele lança uma vara de uma árvore, que o Senhor mostrou agora, e elas se tornam doces, aquelas águas. E o que é que dulcificou a decepção em 1844?
por revelação divina, nós sabemos como é que foi, eles compreenderam que Jesus passara do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E isso veio a dulcificar a decepção. Eles, a hora que compreenderam isso, encheu seu coração de alegria. Eles apenas haviam se equivocado com relação ao acontecimento. Agora, a data estava completamente correta e o nosso Deus, assim, dulcificou, tornou doce aquela decepção que havia sido terrível para aqueles punhadinhos de gente que sobrou lá no final. Agora, com relação ao regime alimentar, nós lemos no livro de Êxodo, diz assim, se ouvires atentamente, nenhuma enfermidade virá sobre ti, eu sou o Senhor que te sara. E daí Deus deu para ele o regime alimentar, o maná, que era do novo, o vegetarianismo. Porém, sempre tinha aquela mistura de gente que queria carne. E, de fato, Deus, então, forneceu para eles lá as codornizes e nós sabemos a experiência triste que eles tiveram. Hoje, no movimento adventista, nós temos a mesma coisa. O regime de temperança, a reforma para a saúde, vegetarianismo, mas tem de novo aquela mistura de gente que não quer saber disso não. Eles querem, de fato, continuar se alimentando com carne. 9 comparações, então, o paralelismo. O povo vai e dá lá no Sinai, e lá no Sinai recebem a lei. Aqui, o que aconteceu? Os adventistas, logo depois do seu estate, eles descobrem o sábado na lei de Deus. Então, um recebeu a lei e os outros aqui receberam o sábado na lei. O paralelismo é fantástico. Não existe nenhuma congregação que possa apresentar um paralelismo tal qual o movimento adventista tem o privilégio de apresentar. 10. Eles lá, os israelitas, foram construir o santuário. O que aconteceu no movimento adventista? Recebem a doutrina do santuário celestial, que também estava encoberta no livro de Hebreus, e durante cerca de 1900 anos, um pouco menos, não houve ninguém que tivesse compreendido a bendita esperança que nós temos de Jesus Cristo ter passado do lugar santo para o lugar santíssimo. E eu mesmo, quando eu estava entrando dentro do movimento adventista, alguém foi para mim e pediu para mim assim, o que é que Jesus Cristo está fazendo hoje no céu? Eu dei assim uma pensada e falei, o que ele podia estar fazendo? Eu respondi para a pessoa, olha, o que eu acho que ele está fazendo ele está esperando o tempo, a hora dele vir, né? Porque era uma completa ignorante a respeito do que é a doutrina do santuário celestial. E quando os israelitas chegaram bem perto de Canaã, eles estavam bem próximos, rapidamente eles podiam ter entrado, deu aquela tristeza que nós conhecemos, aquilo que aconteceu em Cades Barneia. 12 espias, sendo 2 fiéis, Josué e Caleb, e eles estavam dizendo com toda a sua ênfase, com toda a disposição de que ia ser fácil entrar lá, ia ser fácil, tão fácil como comer um pedaço de pão. O Senhor vai fazer-nos entrar, diziam eles. Mas isso daí teve o seu paralelismo em 1888, que é o nosso Cades Barneia, que nós não conseguimos esquecer. Lá estava, em vez de Josué e Caleb, o Wagner e Jones, apresentando a mensagem do como. Como é que faz para que nós possamos unir a nossa vontade com a vontade de Deus? O Wagner e Jones, na conferência, dizendo claramente, é a palavra, Jesus, a videira verdadeira, que cria a perfeita obediência em nossa mente. Lá tínhamos 10 espias que eles eram infiéis, eles falsificaram a realidade e desanimaram o povo. E aqui, o que é que Ellen White escreve a respeito dos espiões que aqui colocaram embaraço no movimento adventista? A verdade de Deus que traz salvação será transmitida ao povo se ministros e crentes professos não obstruírem seu caminho, como fizeram os espiões infiéis. Então, entre que casa tudo certinho, entendeu? Uma maravilha, entendeu? Esse tipo de comparativo aqui devia ser um motivo de grande alegria para todos os nossos irmãos adventistas. Em Cades Barneia, o povo nega-se a entrar em Canaã
por medo dos gigantes. E eles disseram lá, a gente era como um gafanhoto perante deles. E éramos enaquins, e eles não confiaram na palavra de Deus, e o nosso Deus fez esse tipo de reclamação. Até quando não crerão em mim, a despeito de eu ter feito tudo aquilo que ele tinha feito? E o que aconteceu no Israel moderno? Em 1888, em Minneapolis, os adventistas rejeitam a mensagem de 1888, não confiando no poder da palavra. E eu me lembro que o pastor Morris, quando entendeu, o Abner Jones estavam falando a respeito de justificação pela fé, ele disse, nós sempre temos a justificação pela fé, faz toda a vida. Mas que justificação pela fé eles tinham? Aquele dos pais da igreja. Mas, de fato, a justificação pela fé, a doutrina da justiça de Cristo que o Abner e Jones trouxeram, não tinha nada a ver com aquilo que o Lutero e o Wesley estavam ensinando a esse respeito. Nenhum deles veio compreender que a palavra de Deus ela tem poder de criar obediência, e nenhum deles ensinou isso para aqueles que serviam eles. Então, em Minneapolis, os adventistas rejeitam a mensagem de 1888, não confiando na palavra de Deus para lhe dar a vitória perfeita, sobre o grande gigante que agora é nada mais do que de novo o tal do Papa Ego. E ainda hoje continua impedindo, e de novo a nossa liderança não aceita, e quem aceita eles expulsam da igreja. É isso que eles fizeram naquela época lá, quando eles agiram desta forma, entende que nós logo a seguir nós vamos ver. Os israelitas, eles tomaram pedras e queriam apedrejar 3, o Josué, o Caleb e o Moisés. Nós podemos ler isso no livro de Números 14, 1 a 10. E aqui aconteceu exatamente o paralelismo. Os adventistas, eles passaram a escarnecer da mensagem, e principalmente os mensageiros. E aí o que eles fizeram? Eles também atiraram pedra nos 3 lá. Eles dividiram o trio de Minneapolis, conforme a gente lê no 1888 Materials. Mandaram Ellen White, exilaram ela na Austrália, viúva e com 64 anos. Enviaram o Wagner para a Inglaterra e seguraram o Jones nos Estados Unidos e mantiveram ele sob pressão. Olha no livro de Cantares 5:28, como essa recusa de que aquilo que aconteceu em 1888 ele é tão importante que Deus tinha feito o registro desta realidade no livro de Cantares. Quando a esposa ela tem esse tipo de atitude quando o esposo bate e quer entrar. Ela diz assim, já despi a minha túnica, revesti-la outra vez, já lavei meus pés, tornarei a sujá-los. Alguma coisa como, Senhor, eu não estou afim. Esse exatamente é aquilo, entende, que foi o que aconteceu simbolicamente no movimento adventista, a reação em relação à mensagem de 1888, e é uma lástima que hoje até a liderança diga, depois de 135 anos de espera, e falando que Jesus Cristo em breve voltará, e ele disse em breve, entende, o povo diz entende, que era para entender de uma forma profética. Nós sabemos então que nós, como movimento, tivemos a tristeza de encher o coração de Cristo Jesus com aquela decepção, da mesma forma com aqueles lá em Cades Barnett. E a Ellen White também registrou para que nós então tivéssemos conhecimento do que aconteceu. O Senhor não estava dirigindo a nossa saída da América. Ele não revelou que era a sua vontade que eu deixasse Battle Creek. O Senhor não planejou isto. E nós temos então mais uma outra situação. O Senhor teria trabalhado pela Austrália por outros meios, e uma forte influência teria sido mantida em Battle Creek, o grande coração da obra. Não foi o Senhor quem planejou a questão. Não pôde obter um raio de luz contra deixar a América. Quando partimos, alívio foi sentido por muitos. Então percebe que de fato eles não conseguiam mais suportar Ellen White dizendo e avisando de que eles estavam no caminho errado. Quando partimos, alívio foi sentido por muitos, e o Senhor não se agradou disso, pois ele nos havia colocado junto às rodas do maquinismo em Battle Creek. E daí, ideal, por tantos anos, por tantos dias que vocês foram lá ver a Terra em 40 anos, 40 dias, 40 anos, e para nós
que é que está nos acontecendo como movimento. O Cades Barneia nosso, ele fez com que nós tivéssemos entrado naquele deserto e nós estamos já rodando ele há mais de 130 anos. Lá eram só 40 anos aqui, então nós já multiplicamos por 3 e ainda temos mais anos ainda para nossa tristeza. E essa aí, entendeu, é uma coisa que nos deixa apreensivos, mas por outro lado muito alegre, porque agora nós estamos no final. O que Deus fez quando eles se recusaram a entrar em Canaã? Quando eles se recusaram a dar ouvidos, quando eles o apresentaram como alguém que era mentiroso, quando tinha feito aquela proclamação de que, de fato, ele ia colocá-los dentro de Canaã. O Senhor demonstra seu desagrado ao suspender a Páscoa e a circuncisão durante todo esse período. E só quando eles chegaram lá em Gigal, que de novo ele permitiu que eles fizessem a circuncisão e celebrassem a Páscoa. Esta foi a maneira como ele demonstrou o seu desagrado com aquele movimento. E aqui conosco, como é que foi, entende? O Senhor hoje, ele apresenta o seu desagrado aonde? Apocalipse 3, 14, 21. Mas agora vejam bem, ainda que ele esteja demonstrando o seu desagrado, ele faz entender aquela descrição horrível a respeito do movimento da liderança, do movimento adventista, mas lá nos dias de Israel, ele ainda continuava tendo aquele povo como povo escolhido, o povo dele. Hoje, ainda hoje, ele tem a igreja como a coluna e baluarte da verdade, e logo em seguida nós vamos ver entender o porquê. Olha também o que aconteceu em Baal-Peor. Os príncipes que tinham participado do culto profano, Números 25 tem esta descrição, e ali o Moisés recebeu a ordem dele para executá-lo todos. E foi esta a ordem: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor. Todos aqueles que tinham ido lá nessa prostituição de Baal-Peor. Aqui, o que é que nós temos? A liderança do movimento adventista aceita doutrinas católicas. Chama-se isso de nova teologia, mas não é nova teologia, é o antigo catolicismo, aqueles mesmos dogmas que a Igreja Católica coloca, de que foi introduzido dentro do movimento adventista. E quais são esses ali? Eles são assim, de que a minha natureza já seria uma ofensa a Deus, pecado. E daí, por causa disso, então Jesus Cristo vem com a natureza do Adão antes da queda, para o passerianismo. E que também, logicamente, uma vez que eu sou o pecado, como é que seria possível eu vencer? Então, esses 3 pontos são exatamente os pontos fundamentais da nova teologia, e nós vemos entender que esta realidade ela vem sendo ainda propalada por muitos dos nossos líderes. Essas heresias, o que elas iam fazer? Ora, ia causar a divisão. Agora vejam a precisão de Ellen White com relação ao futuro. Ela escreveu assim: desenvolver-se-ão 2 partidos. Então, nós temos desde aqui, claramente, dentro daquilo que é a mais sagrada de todas as orientações, de que o movimento adventista ele iria se dividir em 2 partidos. E isso aí, o choque entre os dois, entre o que um diz que é e outro diz que é, com relação à salvação, com relação à justiça pela fé, com relação à vitória sobre o pecado, eles se chocam. E isso aí, então, iria se desenvolver 2 partidos. Percebem que está no futuro desenvolver-se, não? Então não pode se referir ao joio e o trigo, porque o joio e o trigo sempre teve e sempre vai ter até o dia da volta de Jesus, eu creio. Pode ser que eventualmente lá na hora da perseguição, a hora em que eles estiverem de fato fazendo todas aquelas maldades com aqueles que forem fiéis, então pode ser que às vezes lá não tenhamos mais o joio junto. Mas quando Ellen White escreveu desenvolver-se-ão 2 partidos, ela de forma nenhuma estava se referindo a joio e trigo. Ela estava se referindo ao servo prudente e ao servo malvado que espanca os seus conservos. Então, assim, nós temos o que quais são esses 2 partidos?
Hoje está entendendo bem claro, sacudidura hoje não é segredo para ninguém, basta alguém ler com atenção o livro de Marcos 13, 9 a 13, que ele vê que lá está descrito lá bem claro o que era a sacudidura. Então, um dos partidos, ele é adepto do como, e o outro, ele não só rejeita o como, se ele até rejeitasse, tudo bem, mas ele não fica só nisso, ele também combate com violência. Então, na sacudidura, nós temos essa realidade. Um dos partidos, esses referidos por Ellen White, um dos partidos, ele entra com as costas e, lamentavelmente, o outro entra com os açoites e não tem acordo entre os dois partidos. Número 18. Os juízes, eles executam, de fato, os príncipes. Está no livro de Números 25. E aqui, hoje, na nossa atualidade, quando um membro fiel, como ele entende que os líderes da sua querida igreja são opositores, eles lutam contra, eles negam entender que aquilo não tem uma realidade, ele acaba livrando-se da influência deles quando ele percebe que eles não são dignos da confiança que eles antes gozavam. Então, é a consciência, o juiz, que simbolicamente executa os príncipes ao ser livrado da influência deles. E o que esses príncipes tinham ido fazer? Eles foram lá no catolicismo arranjar aquelas doutrinas para elas serem introduzidas com o título de Nova Teologia. 19. Cantares 5:7. Agora veja como de novo essa realidade que hoje nós estamos passando, aquilo que Ellen White chama de sacudidura. Olha como ele estava no livro de Cantares, diz assim no livro de Cantares, a esposa está dizendo assim: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. E nós sabemos, entende, que esta é a realidade exatamente do servo mau, que espanca o servo prudente. Então, hoje nós estamos exatamente na mesma realidade, porque as virgens, na realidade das virgens loucas e das virgens prudentes. Tanto o adventismo que exatamente tanto uma como a outra estavam esperando a volta do Senhor. E o que é então essa sacudidura, entende, que hoje nós estamos sofrendo e que nós não devíamos ficar tristes quando ela bater na nossa porta? Perseguições aos fiéis dirigidas pela administração da nossa comunidade. Isso está no livro de Marcos 13:9, Mateus 10, 17 a 23, Mateus 24, 44, 51, Lucas 21, 28, e depois tem aquela, entende, que é mais triste, que é a daquela de João 16, 1 e 2. Calúnias, difamação, expulsão dos membros do rol. E qual é o motivo? Somente não é que eles fizeram absolutamente nada errado, a única coisa que eles fizeram é que eles aceitaram o como, e o como exatamente é a doutrina mais digna que nós temos. E é por causa disso, então, que no 20, nós temos, entende que no livro de Levítico 16 a 21, que quem é que é o homem designado para levar o bode de Azazel para o deserto? Era um leigo, não era um sacerdote, não? E agora nós temos essa outra realidade e nós devemos entender assim, estar bem conscientes a respeito disso, de que os leigos, ao eles triunfarem sobre o ego, pelo poder da palavra de Deus citada com fé na hora das tentações, eles abrem a porta para a volta de Jesus, e isso faz com que o inimigo, o Azazel de agora, ele seja levado ao deserto durante o milênio. Então, esta aqui é a realidade que nós hoje estamos vivendo. Então, se alguém está sobre assim, alguma restrição da parte da administração, Jesus falou assim, de que bem-aventurados, sejam felizes quando isso acontecer com vocês. Veja a citação que nós temos, então, do Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114. Esta é a nossa mensagem, a própria mensagem que os 3 anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse do povo de Deus.
Percebe que Ellen White não fala na terceira vez que a mensagem viria, né? Ela só dizer que ela viria uma vez. Uma nova vida, vida do céu, e tomando posse do povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para sempre. E esses dois partidos é nada mais um que é pró o como e o outro que lamentavelmente é anti o como diz. Muito bem, era isso aquilo que eu tinha, eu creio que outra vez me demorei um pouco demais, não? Nosso Pai, nosso Deus querido, o Senhor sabe muito bem que o nosso coração está cheio de alegria pelo fato de que a sua mensagem, a mensagem de 1888, ela está sendo acatada pelo teu povo, Senhor Deus. Em 1888, nós, Senhor Deus, enchemos o coração de tristeza, mas agora, querido Deus, valha-nos, dá-nos, Senhor Deus, o teu Espírito, derrama sobre cada um dos nossos irmãos, tanto aqueles que são anti, aqueles que são pró, ou como, para que nós tenhamos a bênção de vermos Jesus Cristo voltar enquanto nós ainda estejamos vivos. E nós, Senhor Deus, também queremos lhe agradecer a grande oportunidade que nosso Deus nos dá de colocar o seu nome, a sua honra, na dependência de seres humanos fracos como nós, para lidarmos com aquelas calúnias que o inimigo está lançando há 2 milênios sobre o nosso querido Pai, ou melhor, há 6 milênios. Pai querido, possibilita, pois, que nós sejamos aqueles que vão levar o Azazel para o deserto. Nós lhe rogamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.